A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma oração, amados? Antes de a gente meditar na palavra do Senhor. Eu convido a todos a dirigirem as suas mentes e corações ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Viemos aqui como filhos obedientes ao Senhor, filhos que te amam, se apresentar na tua presença, Senhor, e buscar a tua presença junto com os irmãos. Porque assim nos orienta o Senhor por meio da tua santa palavra, Pai. Ó Pai querido, Pai de amor, agora vamos participar desse momento que é a pregação da tua santa palavra. Eu te suplico em nome de Jesus a tua bênção, Senhor, sobre este momento. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos convença, nos oriente, Senhor, nos transforme. Nós te suplicamos isso, ó Pai, porque os esforços humanos sem a tua bênção são vãos, mas em obediência da tua palavra, Senhor, no ato de fé estamos aqui, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Pai querido, Pai de amor, obrigado por ter enviado Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque nós não somos mais ovelhas desgarradas, Senhor, sem sentido para nossas vidas, mas nós temos um Pai que nos ama, um bom pastor, nós temos um caminho a seguir, nós temos uma direção, um alvo, Senhor, a atingir. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, os medos, os anseios, as angústias. Ó Pai querido, esteja visitando todos nós, esteja levando a cura, Senhor, levando a libertação, levando socorro, Senhor, a transformação, porque dependemos do Senhor, Pai. E, ó Pai, me use nesse dia, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de ser um servo teu. Não sou merecedor, ó Pai. Mas o Jesus Cristo me resgatou. E eu te agradeço por isso, do fundo do meu coração. E eu te peço, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nesta manhã para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina eternamente. Jesus, nos escute. Isso é para ti, Senhor. Nós te amamos. Em teu santo nome nós te pedimos isso. Amém. Pois bem, amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para meditar com vocês nessa manhã se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Vamos lá? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler com vocês do versículo 16 ao versículo 17, e na leitura dessa passagem, eu acredito que vai ficar claro para os irmãos qual vai ser o tema central desta pregação, dessa mensagem, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Aí eu vou explicar porque essa palavra me chamou muita atenção, é porque Deus falou ao meu coração por meio dela. Achei muito interessante. 1 Coríntios 9, versículo 16 e 17 diz o seguinte: o nosso irmão, o apóstolo Paulo, dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Eu quero ler novamente o versículo 17. Se eu faço de livre vontade, a fazer de livre vontade, né, irmãos? É mais gratificante, é mais fácil, né? Tem uma recompensa maior. Né? Se eu faço de livre vontade, tem um galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Sabe por que isso aqui me chama a atenção, amados? Que até mesmo o grande apóstolo Paulo confessa que aqui nessa passagem, que houve momentos e que há momentos que ele prega a palavra de Deus, não porque ele quer. Alguns momentos sim. Ele pregava porque queria, porque era fácil, era voluntário. Mas ele diz aqui, amados, que há momentos também na vida dele que ele prega o evangelho constrangido. Há momentos que ele não queria pregar, mas ele pregava. E a Bíblia diz o seguinte: mas se constrangido, é então a responsabilidade
de despenseiro que me está confiada. Se até acontecia isso com o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quanto mais a cada um de nós, amados. Será que muitas vezes você não vai passar por momentos que você não vai ter tanta vontade de pregar o evangelho, mas você vai pregar o evangelho porque você tem uma responsabilidade, porque você tem um compromisso, porque você é um homem, porque você é uma mulher de compromisso? Pense numa mãe. É claro que uma mãe gosta de ver as pessoas falando assim, nossa, mas que sua filha, como ela é lindinha, como ela tá bonitinha, como sua filha tá arrumadinha, como ela tá cheirosinha. Mas pense naquela mãe que tem que acordar de madrugada, porque a criança acorda de madrugada chorando, tem que acordar de madrugada para limpar o cocô a cada momento. Você acha que essa mãe vai ficar assim orando? Ah, Senhor, eu desejo muito que minha filha me acorde várias vezes essa noite. Qual é a mãe que vai fazer essa oração? Senhor, eu te peço que minha filha chore muito durante essa noite toda e que eu acorde várias vezes para alimentá-la, para trocá-la, para limpá-la. Você acha que uma mãe vai fazer esse tipo de oração, amados? Mas o que faz uma mãe levantar, mesmo não querendo que isso acontecesse, para limpar, para cuidar, para alimentar? O quê? O compromisso, o amor, a responsabilidade. Então, se a gente não entender isso, amados, a gente não amadureceu na fé. Jesus mesmo, ele disse que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Quem ficar só esperando, né, ter prazer para fazer a vontade de Deus, nunca vai crescer na fé. É claro que muitas vezes nós temos momentos na nossa caminhada do Senhor que é prazeroso, que é gostoso, mas muitas vezes, amados, eu digo, talvez até a maioria das vezes, a vida cristã é uma vida de compromisso. É uma vida de compromisso. Eu quero chamar a atenção para vocês para uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos abrir lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso o quê? Coração. Eu vou ler novamente. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Por que pregamos o Evangelho, irmãos? Pelo compromisso que temos com Deus. Simplesmente isso. Se nós não tivéssemos esse compromisso verdadeiro com Deus, muitas vezes nós não falaríamos. Não é para agradar homens. Há em alguns ambientes que pregar o Evangelho agrada a homens. Por exemplo, aqui. Pregar na igreja é fácil. Eu não vou ver aqui nenhum irmão que se uma pessoa vir aqui para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, pregar a palavra, vai falar, não, para com isso. Você está proibido de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Que história é essa? Você está dizendo que isso aí é verdade? Não, os irmãos vão falar, oba, parabéns, irmão. Que bom que você está pregando o Evangelho. Mas lá no mundo, amados, lá no mundo, as pessoas vão confrontar a tua fé. Muitas vezes vão te ridicularizar. Muitas vezes vão te perseguir. E muitas vezes, você com medo de não ser aceito pelo grupo, você pode cair na tentação de não querer pregar o Evangelho. Mas o que te faz pregar ainda assim mesmo? Apesar de tudo isso, o amor que você tem por Deus. Porque Deus para você não é um nome. Para muita gente, Deus é apenas uma palavra. Para nós, Deus é uma pessoa que amamos. Deus, se existe uma pessoa, se existe alguém que pode ser chamada de pessoa, esse é Deus. Porque muitas coisas do que nós somos, nós recebemos dos outros. Mas Deus não recebeu nada de ninguém. Ele tem uma personalidade. Ele é um ser, ele é um alguém que nos ama e que se preocupa do que a gente faz. Então, Deus pra gente não é um nome, é uma pessoa que a gente ama
e que a nossa atitude pode agradá-lo ou entristecê-lo. Então, por causa desse amor que nós temos com o Senhor, e porque queremos agradá-lo ao Senhor, mesmo quando a gente está em situações aparentemente desvantajosas, a gente não se cala. A gente fala, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando as pessoas falam coisas que vão contra a palavra de Jesus, vocês podem escolher o que vocês estão querendo dizer aí. Mas da mesma forma que vocês têm o direito de dar a opinião de vocês, eu dou a minha opinião. Eu não sou digno de ser servo do Senhor Jesus Cristo, mas Ele é tudo para mim. Ele é o que reina na minha vida. E eu sigo o que Ele me dita. Isso que vocês estão falando, segundo Cristo, é errado. É errado. Mas o que faz, amados? Algumas vezes, né, as pessoas, alguns cristãos, se inibirem de falar a palavra de Deus. O que faz com que algumas pessoas, muitas vezes, deixem de evangelizar, deixem de pregar o evangelho? Eu quero compartilhar com vocês algumas possibilidades, dentre muitas. Eu vejo que uma das possibilidades que, de uma certa forma, faz alguns cristãos se acovardarem, e até a gente mesmo, às vezes, se acovardar, e não abrir a boca e evangelizar, testemunhar nossa fé em Jesus Cristo, revelar para o mundo que nós temos um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Muitas vezes a pessoa pode alegar que é sua falta de conhecimento. Eu não conheço totalmente a Bíblia. Eu não conheço totalmente as Escrituras. É claro, amados, que lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala que nós devemos estar prontos, né, para dar a razão da nossa fé àqueles que nos ouvem, aqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Que a gente santifica Jesus Cristo como Senhor, estando preparados para responder àqueles que questionam sobre a razão da nossa fé. Por que você faz isso quando a maioria dos outros faz aquilo lá? A gente tem que estar pronto para dar a razão da nossa fé. Mas você não conhecer a Bíblia por completo, você ter algumas dúvidas ainda sobre alguns pontos da Bíblia, não te deixam livre para você evitar de ficar evangelizando, porque alguma coisa você tem, alguma coisa Deus já te ensinou, alguma coisa você já sabe claramente, e é isso que você sabe claramente que você tem que compartilhar corajosamente com as outras pessoas. Veja a mulher samaritana, ela não tinha um conhecimento pleno das Sagradas Escrituras, ela não sabia muita coisa, mas a partir do momento que ela teve aquele encontro com Jesus, a palavra de Deus fala lá em João, que ela saiu para as pessoas lá da sua cidade e falou, eu encontrei alguém que falou coisas que só eu sabia sobre a minha vida. Será que este é o Cristo? Venham ver. Elas convidaram aquelas pessoas para ter um encontro com Jesus e Jesus evangelizou elas. Então, não ter totalmente conhecimento absoluto, quem é que tem, amados? Não é desculpa para que a gente não evangelize. Alguma coisa nós temos. Alguma coisa nós temos. E é isso que a gente tem que fazer. Compartilhá-lo fielmente, em fidelidade com as outras pessoas. Outra coisa, amados. Outra coisa que talvez pode inibir uma pessoa de pregar o evangelho é o medo da rejeição. É o medo da rejeição. O medo das pessoas dizerem não para ela. Mas veja só, o jovem rico. Ele foi evangelizado pelo próprio Deus. Ele foi evangelizado pelo próprio Deus. E não se converteu. Até Jesus até algumas pregações de Jesus não vingou. Então se aconteceu isso com o próprio Deus que estava evangelizando, amado, quanto mais com você, você vai deixar de pregar porque algumas pessoas não se converteram, porque algumas pessoas não atenderam a palavra. Ele chegou, bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, irmãos? Isso aí caiu na rede, é peixe. Isso aí é o sonho de todo evangelista. Não é o nosso sonho que alguém chegasse para a gente e falasse assim, ô Ricardo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmão, isso aí é prato cheio para todo evangelista. É aquilo que a gente sonha. Mas mesmo assim, não vingou ali. E vai acontecer, amados. O papel de pregar, o nosso papel é semear a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa dá espaço, é o Espírito Santo que confronta o homem no seu pecado, mostra o pecado da pessoa, mostra que vai ter o juízo e a necessidade dela de se voltar para com Deus. Então, o nosso papel é pregar, independente do resultado. A gente vai falar para Jesus, Jesus, você devia ter tido uma abordagem diferente. Jesus, você devia ter uma abordagem melhor. O Salvador, amados. O Salvador. Talvez você fique triste, porque em alguns momentos,
alguns momentos da sua caminhada cristã, você deixou de revelar que você era um cristão, que você deixou de revelar que era uma cristã, com medo da reprovação, ou querendo a aceitação das pessoas, porque muitas vezes é difícil ser rejeitado. E não você só se calou, mas ainda para você não ser excluído, você até endossou, deu risada, até jogou contra o evangelho. Você já está perdido? Você está perdido se você continuar nessa situação. Lembre-se de Pedro. Ele chegou numa situação que, num determinado momento, era desvantajoso para ele. Era desvantajoso para ele falar que ele era cristão, porque ele estava correndo risco de vida. E é uma verdade que tem que ficar clara. Às vezes, irmãos, a gente vai ter perdas nessa vida, vamos ter perdas nessa vida por testemunharmos a nossa fé. Mas antes termos perdas de prazeres, né? Prazeres que passam, do que perder a nossa salvação, do que perder a vida eterna. Então Pedro, ele ficou com medo e se calou. Mas quando Cristo olhou nos olhos dele, e ele foi confrontado com o seu erro, a Bíblia fala que Pedro, ele chorou e pediu para Deus, ele chorou amargamente pelo seu pecado. E se arrependeu, e mudou, e passou a testemunhar. Se você está triste, porque você não tem tido a coragem de testemunhar que você é um cristão, de revelar que você é um cristão, porque você não se acha digno, porque você não se acha capaz, porque você é um pecador, porque você já falhou várias vezes. Cristo não veio para os sãos, mas para os doentes. Cristo não veio para os justos, mas para os injustos que querem se converter e seguir o justo. E da mesma forma que ele restaurou Pedro, ele encorajou Pedro, ele fortaleceu Pedro, ele é capaz de nos fortalecer, de nos encorajar, desde que você esteja arrependido, desde que você queira tentar, desde que você queira mais uma chance da parte de Deus, e não negar que você é um cristão. 1 João, capítulo 2, versículo 15, amados. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, amados. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, amados. A palavra do nosso Deus diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos, né, irmãos? A concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo isso que você teme perder por pregar o Evangelho, você pregando o Evangelho ou não pregando o Evangelho, amados, um dia isso tudo vai passar. Tudo vai embora, tudo vai acabar. Só não vai acabar isso aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 32, versículo 33. Você querendo perder ou não, você querendo segurar mais um tempo ou não, tudo vai passar. Tudo vai acabar. Tudo vai para a sepultura. Mas isso aqui não vai acabar. Isso aqui vai ficar. Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Isso vai continuar. Isso vai ficar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso vai ficar. Talvez você tenha medo de perder. Perder algo. Às vezes é o reconhecimento de pessoas que não estão nem aí para Deus. Talvez é o reconhecimento de pessoas que, quando você estiver no fundo do poço, não vão te tirar lá, vão te abandonar. Mas você querendo perder ou não, tudo vai passar. O que vai ficar lá diante, claro, lá diante do trono de Deus, é a sua fidelidade ou a sua infidelidade para com Ele. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas Pedro não confessou, mas se arrependeu. Mas Pedro negou, mas aprendeu com o seu erro.
antes que fosse tarde demais. E Deus te deu vida para você ouvir isso, porque não é tarde demais para você. Para encerrar, amados, o último versículo dessa pregação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor. Porque o evangelho tem poder, amados. O evangelho tem poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho. Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que muitas vezes as pessoas se envergonham do evangelho? Porque são carnais ainda. Porque não compreendem ainda. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quanto mais nós nos tornamos espirituais, irmãos, mais compreendemos o poder do evangelho. E a Bíblia deixa claro, as coisas materiais ficam, passam, mas as coisas espirituais permanecem, porque são eternas. Quando a pessoa é carnal, ela não entende. Deus crucificado, Jesus crucificado, é escândalo para o judeu. Vergonha para o gentil, porque nos filmes de ação, os heróis não são aqueles que se sacrificam por alguém muitas vezes, não são aqueles que amam, são aqueles que vencem a todos por meio da violência. Mas nós temos um Deus que veio aqui e amou até o final, para dar uma chance para toda a humanidade. Se a Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus, amados, Deus ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então se o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é onipotente, sim. Para aquele que crê, para aquele que confia. Ele é suficiente, ele é capaz. Então não tem por que a gente se envergonhar. Não tem por que a gente se envergonhar desta palavra. Mas valorizá-la, guardá-la como tesouro e compartilhá-la com as outras pessoas. Então, amados, o que eu queria fazer é trazer isso para vocês, encorajá-los e me encorajar, né? Que seja no momento tranquilo, no momento fácil, você prega o evangelho. Seja no momento de dificuldade, no momento que você não queira, tenha coragem e continue pregando o evangelho. Mesmo que você se sinta fraco, prega o evangelho. Mesmo que você se sinta forte, prega o evangelho. Mesmo que você não se sinta merecedor, muitas vezes, do amor de Deus, pregue o evangelho. Mesmo que você não se sinta merecedor, pregue o evangelho. A todo tempo, pregue o evangelho. Porque tudo passa. Mas se você testemunhar que Jesus Cristo é o teu Senhor, não se envergonhar dele, isso fica para a tua felicidade e para a honra e glória de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amados.